Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a aula 10 da disciplina Tecnologias para a Internet do curso Gestão de TI. A gente está estudando PHP, as primeiras partes do PHP. Nós já tivemos 2 aulas e agora a gente está na aula 3, que é estruturas de repetição e funções. Todos vocês já viram como funciona a estrutura de repetição no primeiro período com Python, no segundo período com Java. Agora a gente vai ver em PHP como funcionam essas estruturas de repetição. Na verdade, é só uma apresentação de sintaxe. E na segunda parte da aula, a gente vai mostrar como funcionam as funções em PHP. Será que funciona do mesmo jeito que JavaScript? Vamos ver agora. Nosso calendário de aulas, nós já tivemos 2 aulas de PHP. Estamos na terceira, com a estrutura de repetição e funções. Na aula que vem, já estaremos presencialmente. Então, vamos ter uma aula de SGBD, fazer a conexão do PHP com o banco de dados, e de PDO. No dia 12, a gente tem a nossa atividade de revisão e as avaliações talvez sofram alguma alteração. No decorrer das próximas aulas, a gente divulga isso para vocês. Lembrando que antes de começar a assistir a aula, caso você esteja assistindo no seu celular e esteja com o notebook do lado programando, então lembra de ligar o computador, obviamente, né? Essas instruções eu passo no laboratório. Abra o Champ, tente dar play no Apache e veja se o serviço de fato ficou funcionando. Vou mostrar rapidamente para vocês aqui. Eu vou abrir o Champ. Depois que o Champ abrir, eu vou aqui no Apache e aperto Start. Ele precisa ficar verde aqui, Veja se o seu fica verdinho. Às vezes a gente tem alguns problemas com relação ao conflito de porta, principalmente se você tiver outros softwares instalados. No seu notebook, creio que você não vai ter esse problema. Então, se eu dei play no Apache, significa que o localhost já deve estar funcionando. Vamos abrir aqui uma nova janela. Quando você digita localhost no seu navegador, ele já vai abrir corretamente. Então, o segundo passo após startar o Champ é criar um arquivo dentro da pasta do htdocs. Então, dentro de htdocs, a gente vai criar uma nova pasta, vou chamar de exercícios. Só tome cuidado que o nome que você escrever aqui vai ser o nome que você vai precisar digitar no navegador, tá? Se eu coloquei aqui exercícios, no meu navegador, quando eu digitar localhost, eu tenho que botar barra exercícios para poder acessar o conteúdo dessa pasta. Quando eu apertar Enter, não vai aparecer nada, porque por enquanto a pasta exercício está vazia. Então a gente vai criar um documento aqui chamado index.php. Vou abrir o Notepad++ e vou digitar um pequeno comando PHP. Lembrando que todo bloco de comando PHP precisa ter essa tag de abertura e de fechamento. Então, digitando echo quando eu salvar esse arquivo como index.php e carregar ele no navegador, vocês vão ver que a página vai aparecer somente o Hello World. Vamos agora salvar como, certo? Primeira coisa vai ser localizar a pasta do Champ, onde eu quero salvar esse arquivo. E eu quero salvar em htdocs exercícios. O nome da página vai se chamar index.php. Só tomar um cuidado de escolher aqui, no tipo do arquivo, colocar PHP. PHP Hypertext Preprocessor. Escolha essa opção aqui. Quando você salvar, você vai ver que já mudou aqui o formato. E quando a gente
atualizar essa página, vocês vão ver que já vai aparecer o Hello World. Tranquilo então nessa etapa? Sim, professor, tudo tranquilo. Então vamos adiante. Então a gente vai utilizar esse arquivo aqui, ó, para ir digitando os exemplos que forem aparecendo nessa aula. Beleza? Então dando continuidade. Primeira parte, estruturas de repetição. As estruturas de repetição vão repetir um determinado bloco de código uma dada quantidade de vezes. O formato de controle de como isso vai acontecer é que vai diferenciar uma estrutura de repetição da outra. Afinal, se você quiser ler 10, 20 números seguidos, não faz sentido digitar linha a linha esses trechos de código. A gente coloca tudo no bloco de repetição para que seja executado mais eficientemente. Então, em PHP nós temos 4 estruturas de repetição: while, do while, for e o for each. Todas elas existem em Java, mas a sintaxe só é diferente um pouquinho no for each. Mas o while, do while e o for é muito parecido. Então vamos ver cada uma delas. Primeira estrutura de repetição, while. A sintaxe dela está em vermelho, a gente escreve while e entre parênteses a gente coloca uma expressão booleana, ou seja, alguma coisa que vai resultar no valor verdadeiro ou falso. Pode ser também uma variável booleana. Algumas pessoas costumam usar uma variável booleana e em algum momento atribui o valor falso para essa variável e vai interromper o loop. Se a gente quiser que apareça uma mensagem no navegador: tem alguém com sono 5 vezes? A estrutura de repetição while pode resolver esse problema. Observa como aqui a gente está declarando uma variável com valor 1, chamamos ela de contador. Lembrando que PHP é fracamente tipada, então a gente não precisa especificar o tipo. A única coisa que PHP tem de diferente é que todas as variáveis possuem um cifrão, um marcador. Então a gente identifica quem é variável por meio do cifrão no início do identificador da variável, do nome da variável. Então, só a gente fazer aqui, ó, enquanto o contador for menor ou igual que 5, ele vai aparecer a mensagem: tem alguém com sono? O BR aqui é uma tag HTML que vai pular a linha. Então, essas mensagens vão aparecer uma abaixo da outra. E algo muito importante que tem que existir é o incremento dentro do bloco while. Do contrário, isso aqui vai entrar em loop infinito, nunca vai parar. Então a gente incrementa a variável contador para que, ao final do código, do bloco de código, o contador passe do valor 1 para 2. E aí, a cada iteração, ele vai ser incrementado. E em algum momento, essa condição não vai mais ser verdadeira. E aí, o bloco não vai ser mais executado. Agora a gente tem um while como exemplo para um array. Como fazer a exibição dos elementos de um array utilizando o while. Aqui a gente declarou um pequeno array chamado nomes, tá? E que tipo de array é esse? Associativo, numérico, multidimensional? Então a gente observa que esse aqui é um array numérico. Por quê, professor? Porque a gente não está fazendo a associação de chave com valor. Se a gente cria somente passando valores entre aspas separados por vírgula, é um array numérico. Então, cada elemento vai assumir uma posição numérica iniciando em 0. Então, José está na posição 0, Maria na posição 1, Carlos na posição 2. Então, a gente criou aqui uma condição: enquanto o contador for menor do que 3, faça a execução aqui desse código. Echo nomes cifrão contador, quer dizer, cifrão nomes é o array e o contador está começando em 0. Então ele vai mostrar primeiro quem está na posição 0. Em seguida ele vai incrementar, vai ter o valor 1, vai mostrar quem está na posição 1. Incrementa de novo e vai mostrar quem está na posição 2. E aí quando ele incrementar de novo, a condição já não vai mais ser satisfeita. Ele vai sair do bloco de código. Daqui a pouquinho a gente vai ver que não é interessante usar esse 3. A gente vai substituir esse 3 pelo valor do tamanho do array, igual a uma função
do array list em Java size ou ao membro de classe length do array em Java também. Lembrando aí, ó, utilizamos a variável contador para iterar no array. Esse é o nosso convidado especial de hoje, tá? A segunda estrutura de repetição que eu vou apresentar para vocês, do while, funciona de forma muito semelhante ao while. Esse while aqui, condição, é igualzinho, tá? O que diferencia é que o bloco de código é executado uma vez, independente da condição ser verdadeira ou falsa. Ele já executa. Se ele vai continuar repetindo ou não, aí a gente vai ter que avaliar a condição. Atente para esse ponto e vírgula aqui no final, que é famoso para os alunos esquecerem dele. A gente agora vai fazer o mesmo exemplo. Vamos iterar 5 vezes apresentando uma frase para o usuário. Então a gente declara uma variável contador, iniciando com 0, do com boa noite, vai aparecer boa noite lá, incrementa o contador, estava em 0, foi para a posição 1, a condição 1 é menor que 5 ainda é verdadeira, vai ser iterado novamente. Lembrando aqui de nunca esquecer o contador, o incrementador, para que esse laço de repetição não entre num loop infinito. A terceira estrutura de repetição é o for. Ele funciona de forma muito parecida do Java. Nós vamos ter 3 argumentos. O início, temos que declarar uma variável que vai representar o início do for. A condição de parada, ou seja, ele vai de tanto até quanto. E o incremento. Em geral, o incremento é de 1 em 1, mas isso não é uma regra, né? A gente pode incrementar ou decrementar da forma que for necessária para resolver o problema. Então, aqui, o texto seguinte, apresentando a definiçãozinha do que é o início, o que é a condição, o que é o incremento, tá? Tem um detalhe interessante aqui, é que a gente pode suprimir alguns dos argumentos do for. A gente pode suprimir o início, a condição de parada ou o incremento, tá? Cada um vai ter um comportamento diferente se isso acontecer. Veja esse exemplo agora do for. A gente vai escrever os números de 1 a 5 utilizando um for simples. Como é que a gente resolveria esse problema? For do cifrão i começando no valor 1 até o i menor ou igual que 5, cifrão i mais mais. A única coisa diferente do Java também que a gente observa é o cifrãozinho aqui. No mais, está bem parecido. E tem outra coisa, né, professor? Em Java, quando a gente queria concatenar strings no sistema out println, a gente usava o mais. E em PHP a gente utiliza o ponto. Então, como é que vai ser a frase que vai aparecer? O número é, e ele vai colocar 1 inicialmente, e vai quebrar a linha. E a segunda linha será, o número é 2. Isso aí vai acontecer até o número 5. Lembrando que não é preciso declarar, né, int cifrão i igual a 0, porque PHP é fracamente tipada. Observe esse exemplo agora da função count para retornar o tamanho de um array, quantos elementos ele tem. A gente declarou ali um array números com 5 elementos. 5, 6, 8, 16, 32. E aí a gente declara uma segunda variável chamada total e utiliza a função count, ó, passando como argumento o array números. E aí o total vai receber o valor de 5, né? E ao final será exibida a mensagenzinha. O total de elementos é 5. A gente também pode utilizar essa função count para saber a condição de parada do for. Como, professor? Assim, ó. Ao invés de tu botar 3 aqui, i menor que 3, tu coloca count, passando nomes como argumento. Então a gente não precisa saber o tamanho do array para ditar uma condição de parada dentro do for. E essa aqui é a forma mais inteligente de fazer isso, tá, pessoal? Você botar números é muito preocupante, porque se o vetor aumenta ou diminui de tamanho, o for já vai acontecer de forma errada, vai dar um erro aí na posição de acesso do vetor. Se for menor, ótimo, né? Porque ele ainda está acessando dentro do vetor.
não vai travar o programa, mas se ele tentar acessar uma posição que é maior, aí ele vai dar a exceção, né? Index out of bound exception. E a quarta estrutura de repetição é a estrutura for each. Ela funciona de uma forma mais simples, porque a gente não precisa saber o tamanho do vetor, a gente precisa saber de poucas coisas aqui. Eu tenho um vetor e eu quero iterar em cima de todos os elementos desse vetor. O que é que você vai precisar? Do vetor e de uma variável, que a cada momento da iteração vai ser cada um dos elementos que existe nesse array. E isso existe? Existe sim. É o for each. Tá vendo aí a composição dele, da sintaxe? For each array as cifrão valor. Esse cifrão valor é quem a gente vai usar aí no código a ser executado para estar exibindo cada um dos elementos do array. Aqui eu estou só detalhando o que eu acabei de falar. O array pode ser qualquer variável do tipo array que vai ser percorrida pelo laço. E o valor é a variável que vai percorrer cada um dos elementos do array. Veja esse exemplo agora, como fica bem mais enxuto, né? A gente está fazendo essa escrita de código para exibir os elementos de um array. É o mesmo array, né? Com 3 nomes. E eu só coloquei ali, ó, no for each, cifrão nomes as vetor. E esse vetor aí, a cada iteração no código, ele vai exibir o conteúdo de cada um dos elementos do array. E o resultado vai ser José, tem um espaçozinho, Maria, vai dar outro espaço, e Carlos. Vamos agora mostrar alguns exercícios resolvidos para vocês com as estruturas de repetição. Crie um script PHP que contém um array com os seguintes números: 2, 4, 5, 1, 9, 16. Esse script deverá somar todos os números contidos no array. Utilize o laço for para percorrer esse array. Como é que vocês fariam isso? Tem que fazer antes de eu mostrar a resposta, tá? Então, supondo que agora você deu pause no vídeo e tentou fazer, aí agora eu vou mostrar a resposta. Então, a gente vai declarar um array chamado números e vai inserir nele os elementos, né, que a questão pediu. Criamos também uma variável total, que vai iniciar com o valor de 0. Total é quem vai fazer a soma de todos os elementos, do valor de todos os elementos desse array. Então, a gente cria um for, aqui foi um for simples, tá? E começando em 0. A condição de parada é o tamanho do array números, aqui a gente usou o count, e o incremento com i++. E aí, no bloco de repetição, a gente colocou que vai ser total é igual a total mais números cifrão i, ou seja, na primeira iteração vai ser 2, na segunda 4, na terceira 5 e assim por diante. Tem uma forma mais enxuta de escrever isso? Tem, mas aí a gente está fazendo da forma mais simplesinha para vocês verem, visualizarem com mais facilidade o que está acontecendo. A gente poderia também fazer um cifrão total mais igual, cifrão números, ao invés de igual, botava mais igual e essa outra variável aqui. Ele ia fazer a mesma coisa. Aí atenta que ele fecha aqui, né, o bloco de código, porque a repetição só acontece aqui, e em seguida ele mostra a soma total dos números. O exercício 2 pede para você fazer a mesma coisa, só que com for each. Vamos ver se vai ser mais simples. Vai, professor, vai ficar bem mais simples agora. Então, esse pequeno trecho aqui ainda está igual, e a gente fez um for each. Lembra que é o vetor, né? Que é o nosso vetor cifrão números, as, e eu coloco aqui uma variável que vai percorrer cada um dos elementos desse vetor. Em seguida, cifrão total igual a cifrão total mais cifrão número, que é esse cara aqui. E aí vai ser iterado a quantidade de vezes equivalente ao tamanho do array, e quando ele sai do bloco de repetição, ele mostra a soma do número total. E agora a gente chegou ao final da parte 1 dessa aula, que são as estruturas de repetição em PHP. A gente agora vai se ver na parte 2 com funções em PHP. Beleza? E se você gostou desse vídeo, não esquece de apertar nesse joinha aí embaixo e de se inscrever no canal do professor, tá bom?